Ok, já está. Pronto, entendi. Então, com uma boa tarde renovada Boa tarde. para todas e todos, Boa tarde. vamos buscar aqui um pensamento, como é meu habitual, do Salmo 143. Escuta, Senhor, a minha oração, pela tua fidelidade atende as minhas súplicas, responde-me pela tua justiça. Então, muito bem, espero que estejam todos bem, espero que tenham todos estudado muito. Foi-me dito que material não falta, esperemos bem que possam ir acompanhando, até porque a última aula, como certamente verificaram, era uma aula, aliás, disse-vos, muito estruturante daquilo que nós vamos agora progressivamente fazendo e desenvolvendo. Traçou alguns eixos fundamentais daquilo que caracteriza e singulariza esta área literária do pensamento bíblico. Não é um pensamento canónico em si, embora haja textos apocalípticos canónicos que hoje já vamos abordar, mas a maioria das maiorias destes textos não são canónicos. Não quer dizer com isto que sejam textos desprezíveis. Além disso, são textos que nos ajudam a perceber que o pensamento bíblico é plural. Tem várias formas. Mesmo dentro da canonicidade, aí há diversas expressões. Umas já conhecemos, outras vamos conhecendo, outras estão por trás, estão na gênese desta diversidade, como sejam os movimentos, os grupos, as tendências religiosas e sociais. E já para não dizer as tendências políticas. Bem, na última aula eu disse-vos, e é verdade, a temática era muita e nós não chegamos ao fim. Ficou pelo menos uma folha nos slides que eu tinha preparado e que não queria prescindir dela, e por isso hoje vamos começar exatamente, antes de entrar numa nova temática, prestem bem atenção, antes de entrar numa nova temática que corresponda ao temário que vos enviei. Esta primeira aula é do temário da aula, esta primeira parte, este bocado para já, é da última parte do temário da aula anterior. Portanto, que eu vou agora abrir e que tem como centro, esta primeira parte, apresentar-vos, porque é o meu objetivo. Não podemos fazê-lo tanto quanto queria e tanto quanto seria desejável, mas é o que é possível, e tem por objetivo, nesta primeira parte da aula, ou seja, esta folha que agora vamos abrir, tem por objetivo falar-vos do livro dos Jubileus, de que vos mandei um pequeno texto. Ali o Frei Zé Manel encontrou, José Manuel Fernandes temos aqui, encontrou uma edição feita no Brasil com partes traduzidas de muitos destes textos. Portanto, ele depois, porventura, se alguém desejar conhecer como ou ter acesso, pode contactar, pode pedir e ele certamente vos dará os dados. São partes, nunca são as obras completas. Não sei se alguma que é completa. No geral são partes. São partes. Podemos pedir ao João, podemos pedir ao Frei José Manel que ponha no bate-papo só a indicação bibliográfica para as pessoas. Está bem, para quem quiser depois vai lá e toma. Ótimo. Exato. Boa ideia. Portanto, essa edição, os tradutores foram buscar partes dos livros, aquelas, como todos fazemos nesta questão, aquelas partes que consideram mais expressivas. Às vezes são também aquelas que são mais simples de entender.
O mesmo fiz eu ao ir buscar este texto do livro dos Jubileus que vos enviei, que depois confrontei com o estudo crítico que vem nesta edição, como já vos tenho apresentado noutras coisas. Quer dizer, confrontei o pequeno texto, olha, ali o Rui também o tem, confrontei o pequeno texto, o texto que encontrei traduzido com o texto daqui e corrigi. Há uma explicação que vocês, ao ver estes textos, aliás, este meu, eu eliminei um bocadinho isso, vão ver que há muitos buracos na tradução. Muitos parênteses com pontinhos, a dizer que ali há um buraco. Porquê? Porque há tantos manuscritos em diferentes línguas e não há manuscritos inteiros que depois os editores, os que fazem o estudo crítico destes textos, tentam, dentro do contexto, dar um sentido mais unitário ao texto. Portanto, não se estranhem. Porquê? Porque esta literatura, e é um aspecto que a seguir também vou referir, mas fica já referido. Esta literatura teve uma grande difusão. Não era literatura de quartel, embora estivesse muitas vezes confinada a grupos. Mas teve porque estes grupos tinham presença no meio, nos espaços judaicos, nas comunidades da diáspora, na Palestina, etc. E a prova disso é que nós temos manuscritos destes textos, reparem bem, em etiópico, comunidades que viviam lá para o sul, em aramaico, em grego, em hebraico algumas, mas não são muitas. A maioria são versões exatamente em aramaico. Mas depois o grego também é muito conhecido, exatamente porque eram comunidades de cultura grega ou de língua grega, da expressão corrente grega. Temos etiópicos e outras línguas. E muitas vezes estes manuscritos que chegaram e que foram guardados e que servem de base ao estudo destes textos, muitos destes manuscritos são fragmentários numa língua, têm de ser depois completados noutra, são fragmentários aqui, são fragmentários acolá. Portanto, nada estranhar. Pois, depois desta pequena introdução ad hoc, vamos então abrir a tal primeira folha que corresponde à última parte da aula da semana passada, que ainda tem como título aquilo que era o título da aula anterior, Princípios Estruturantes da Apocalíptica. E para completar um bocadinho estes, mas ela agora cobriu uma página toda. Pode ser assim? Não. Não estamos a ver. Não. Exato. Não estás a ver? Não. Como é que eu ponho isto na margem? As fotografias chegas para o lado, mas não estás a partilhar, João. Não partilhou ainda. Ai, não estou a partilhar. Não, tens que vir cá abaixo. Partilhar a tela. Como agora só estou com o outro, agora retirei tudo. Agora foi mal. Não. Partilhar a tela, cá abaixo e abres os slides. E agora é que abro os slides. Sim. Eles já estão abertos. Mas... Sim, escolhes. Mas volta à mesma coisa. Portanto, partilhar a tela. Está partilhada. Agora escolhes os slides e depois... Exatamente. Pronto. Já está. Então, estamos exatamente aqui. Se quiseres, tens que pôr em modo de apresentação depois. Está bem. Vou já pôr. Que é para ficar. Que não estão ali. Está em cima. Ativar, interromper, participantes, bate-papo. Não, está cá em cima. Tens que procurar cá em cima. Eu não vejo aqui modo embaixo. De apresentação. Olha, já estou vendo para o João. Não, tens que pôr os slides. Tens que pôr os slides.
Sim. Ok. Agora cá em cima, no canto superior direito, Ah. está ali, exatamente. Partilhar. Não, Não, no no quadradinho. esquerdo. Ah, no esquerdo. Desculpa, é no esquerdo, está no esquerdo, exatamente, é no esquerdo. Aqui, mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita, mais para a direita. Ah, É aqui. esse, Não é? esse. Pronto. Já está. Está bem, pronto. Peço desculpa porque isto mudando a configuração já me arruína os meus conceitos. Bem, então, esta era a última página que eu tinha pensado na semana passada. E, portanto, o tema era os princípios estruturantes da apocalíptica. Vimos princípios transversais, organizativos, estruturais, recordam-se, e vimos também princípios doutrinais. Eu reduzia 4 em cada um dos lados, cada um dos itens, mas depois esses 4 podem-se desdobrar e estruturar. Esta literatura é muito rica e também muito plural, mas encontramos alguns pontos comuns que permitam oferecer critérios, princípios, enquadramentos de leitura. Então, nesta última página, vamos olhar um bocadinho exatamente para este texto. E porquê é que eu escolhi este texto, Livro dos Jubileus? Primeiro, porque é um livro estruturante desta literatura. É um livro muito importante, que teve grande difusão. Livro que teve grande difusão. Portanto, chamei a este tempo de leitura e de análise. Não vamos poder ler muito, mas vamos pelo menos tentar ler ou comentar um bocadinho este texto que vos enviei. Bom será, e espero que o possam fazer, que vocês possam ler este texto e até se hoje houver alguém que queira alguma explicação que não nos ocupa a aula toda, estamos exatamente aqui para isso. Portanto, foi um livro que conheceu grande difusão entre o judaísmo. E porquê é que conheceu grande difusão? Porque é um livro, primeiro, que livro é este? Olhem, é um livro que é nada mais, nada menos do que um comentário midrástico. O que é que quer dizer isto? Muitos de vocês já sabem, Midrash quer dizer através de reflexões que não são normativas, determinativas, mas são um bocadinho ilustrativas ao próprio texto do Gênesis, principalmente aos seus personagens. E, olá, há aqui qualquer coisa que entrou. E que me arruinou. Não, já estamos. Mas agora não está compartilhado. Não, foi alguma entrada em falso que não foi dada por mim, creio eu. Não é isto que eu quero. Fui eu que interrompi a partilha, porque foi alguém que partilhou e não... Tem que compartilhar outra vez. Tens que ter, exatamente. Mas é que este texto ocupa-me a página toda e eu não consigo sair daqui. Baixa lá. Tem a setinha verde, não é? Alguns por aí. Não tenho setinha nenhuma. Esta coisa que vocês estão a ver ocupa-me o quadro todo. Então onde é que tem o zoom? Não tenho, é que nem tenho sequer aqui acesso ao zoom. Não vê embaixo a barra de tarefas ao fundo? Não. Não está nem embaixo nem em cima. Esta introdução que fizeram aqui ocupa todo o mapa. Faça escape. Bom, pronto. Agora talvez possa ter, mas tenho agora de ir ao zoom, não é? Tem que ir ao zoom. Pronto. Mas vou ao zoom, vem o zoom, cobre-me, neutraliza-me, compartilhar outra vez? Sim. Exatamente. Pronto, está bem, peço desculpa. Então, e agora João, tenho de ir outra vez. Exato, aí outra vez. Okay. Tenho de ir aqui outra vez e... Porquê é que não vais?
Não foste lá acima, agora, clica, tá bom. Pronto. Então, já íamos aqui. Porque é que este texto teve uma difusão tão grande? Primeiro, ele é um comentário ao Gênesis. O Gênesis é um texto importante dentro da história judaica. E é um texto de tipo midrástico, ou seja, ilustrativo, uma espécie de catequese. É uma releitura dos grandes temas das origens bíblicas e dos grandes personagens. Aliás, o próprio texto que eu vos enviei está centrado em 2 tópicos. Um é a presença de Moisés como mediador da aliança e da lei, e outro é a importância da lei, que é realçada. E o que deu singularidade e deu divulgação, eu diria, deu profundidade a este texto do livro dos Jubileus, é a forma como este texto marca a história bíblica. Ou seja, tudo na história bíblica decorre em datas previamente fixadas, de acordo com os anos jubilares. E esses anos jubilares podem comportar 3 tipos. Uma semana de anos, uma semana de dias, uma semana de anos e portanto, de 7 em 7 anos, e depois uma semana de anos que é de 7, que é 70, não é de 7 em 7, mas é de 7 em vezes 7, portanto, que é o ano jubilar. E é isso que marca, no fundo, a história bíblica e faz com que todos os acontecimentos decorram numa data já previamente definida, de acordo com estes ritmos jubilares. Isso para o judaísmo era muito interessante porque lhe definia um calendário próprio. E este calendário próprio era um calendário, de alguma forma, alternativo a outros calendários. E como sabeis, muitas vezes estes grupos, e alternativo aos calendários não oficiais. Desculpem, alternativo aos calendários oficiais. O que é oficial muitas vezes é suspeito. Então, este livro dos Jubileus propõe um calendário que nem sequer é oficial, porque é um calendário que depois vai entrar nos ritmos solares. E os calendários bíblicos são, ou pelo menos aquele que era usado na liturgia oficial, era um calendário, como sabeis, eu costumo sempre dizer lunático, mas não era lunático, mas era lunar, não é? Era lunar. Vamos ter este mesmo caso em Qumran, que também utilizavam um calendário, e por isso as festas se diferenciavam de acordo com, muitas vezes, com os grupos onde as mesmas eram celebradas, ou de acordo com a fé e a estrutura. Interessante, poderia dizer, é que este livro, dizia-vos eu, tem uma estrutura, um desenvolvimento de caráter midrástico. É um texto que até teve como nome, este texto tem vários nomes, é um texto que é conhecido como o Pequeno Gênesis. Porquê? Porque tudo o que aqui vai decorrer vai buscá-lo ao Gênesis ou então a figuras que estão próximas disso, como é o caso também do Êxodo aqui, o tema do dom da aliança. Portanto, a cronologia é toda ela uma cronologia sabática, é uma cronologia sabática. Estás a ver que realça a importância do Shabat, do sábado, do dia em que até Deus descansou e, portanto, a história da salvação tem muito esta marca. As temáticas que se desenvolvem estão todas centradas nas festas e nos sacrifícios. Festas e sacrifícios era aquilo que dava identidade e ânimo ao judaísmo que se expressa nesta obra. Que dava, diria, o descanso sabático e as proibições rituais a que o descanso sabático conduz, porque é proibido isto, aquilo, aquilo outro, portanto, fazem a preocupação, ou uma das preocupações, porque a outra grande preocupação é, naturalmente, a da lei.
Digo-vos isso aí nesse pequenino texto, numa espécie de, são 4 linhas de apresentação do texto, e depois o texto que diz aí, texto de introdução, tende certamente ou aberto ou imprimido o texto à parte. E começa logo com esta afirmação. Esta é a história da divisão dos dias, das leis e do testemunho. Dos dias, das leis e do testemunho. Dos eventos dos anos, das semanas de anos, dos jubileus por todos os anos do mundo, do modo como o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, quando ele, Moisés, subiu para receber as tábuas da lei e os mandamentos, de acordo com a voz de Deus, conforme ele, Deus, lhe disse. Sobe ao cimo da montanha. Reparamos aqui que, grosso modo, o autor desta obra não recria nada. O que é que ele faz? Pega nos acontecimentos que são da história bíblica e relê-os numa perspectiva que é muito sua, que é própria, que é singular. E depois passa logo para a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Aconteceu que no primeiro dia do êxodo dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 3º mês, no 16º dia do mês, Deus falou com Moisés dizendo, sobe ao meu encontro no monte e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, de modo que tu possas ensiná-las tal como eu as escrevi. Há nestes textos, em toda esta literatura, uma grande preocupação por aquilo que nós poderíamos chamar a fidelidade do texto. A fidelidade à tradição. Tudo deve ser ensinado como se recebeu. E depois temos aqui o destaque. Sobe ao meu encontro que eu te darei 2 tábuas de pedra. Os apocalipses defendiam que a revelação ia para além. Moisés recebeu estas 2. E essas ele deve anunciá-las a todos. E tem de manter nesse anúncio a fidelidade. Mas depois os grupos alargam a revelação com outros segredos, com outros mistérios. Depois diz Moisés subiu ao monte de Deus e a glória do Senhor assentou. Tudo isso já está no Êxodo. No 7º dia, Deus chamou a Moisés do meio da nuvem e a aparência da glória do Senhor era como um fogo ardente no cimo do monte. Portanto, todos os cenários são muito desenvolvidos, são muito ilustrados, são muito, eu diria, dramatizados nesta literatura. Moisés permaneceu no monte durante 40 dias, como já sabemos, 40 noites. Deus mostrou-lhe o passado e o futuro, da distribuição de todos os dias da lei e a revelação. Portanto, Deus mostrou, Moisés é o fiel depositário de tudo isto. E disse, presta atenção a tudo que te vou revelar neste monte. E escreve-o num livro, de modo que as gerações futuras possam ver como eu não lhes perdoarei a maldade que vierem a praticar. Estás a ver? Há aqui sempre um tipo de exortação veemente, de interpelação veemente, para que a lei sirva de caminho ao povo. E nada é permitido desviar nem para um lado nem para o outro. Não lhes é permitido violar a aliança que hoje estabeleço para sempre entre mim e ti, no Monte Sinai. E assim acontecerá. A fidelidade da lei é, no fundo, o primeiro objetivo do próprio livro. E o castigo da infidelidade, lembrai-vos que na semana passada eu falava muito desta dicotomia. O mal e o bem, a fidelidade e a infidelidade, os maus e os bons. Os maus serão castigados, a infidelidade será castigada, a fidelidade será premiada. Ora, aqui estamos exatamente um bocadinho já dentro deste, já temos aqui exatamente a chamada atenção para esta dicotomia fundamental. Depois continua o texto, continua a ler, e assim acontecerá
que quando todas estas coisas os atingirem os israelitas, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações. E eles reconhecerão que eu tenho sido fiel com eles. Portanto, temos, depois vêm as promessas, darei esta terra, por aí abaixo. O texto naturalmente, mantém esta veemência constante. O autor lê e relê a partir dele, ou seja, a partir do seu grupo, a história, os mandamentos, a aliança, as relações com Deus, tudo isso é relido numa perspectiva muito, eu diria, muito de grupo, muito, aqui fala-se no autor, mas o autor já sabemos que é o grupo de onde este livro provém. Tem-se discutido muito, discutiu-se muito de onde é que está a origem do livro dos jubileus. É um tema que também é importante ter um bocadinho ideia disto. Ora, o livro dos jubileus é um livro que tem, à volta do qual se desenvolveram várias perspectivas. Alguns autores consideravam que este era um livro bastante antigo, do século III antes de Cristo. Foi-se verificando pouco a pouco, com comparações com outros textos que não poderia remontar a uma data dessas. Apareceram também teses a defender que este livro podia ser um livro já mais do período do Novo Testamento, onde até poderia haver aqui uma relação com grupos de tendências cristãs. Não estou a dizer que haja mesmo, mas chegou a pôr-se essa posição. Hoje em dia, a tese mais defendida, mais comum, e eu diria quase totalmente aceite, é que este livro remontaria ao primeiro período ao início da dinastia Asmoneia, numa altura em que aparece um rei, quem estudou história comigo certamente recorda-se deste personagem, João Hircano, que tomou conta do poder quando o seu pai foi assassinado, Judas Macabeu, no ano 133, e alguns autores colocam a datação deste livro, as origens deste livro, por volta do ano 130. Este é um rei que fez vincar muito a afirmação da identidade judaica. Ele próprio é este rei que vai destruir o templo samaritano em 127 e a cidade da Samaria em 109 a.C. Portanto, é um rei que expandiu muito o pequeno reino de Judá, que os macabeus tinham construído na reação contra a cultura grega, e depois ele próprio também se vai helenizar em demasia. E há autores que defendem que este livro vem daqui, porquê? Porque é uma afirmação da identidade judaica, da cultura judaica, fundada na lei, na tradição mosaica e na revelação da lei, para afirmar a identidade judaica contra aquilo que era sentido como uma permeabilidade judaica às tendências e às correntes do pensamento grego. E, portanto, situado aqui até nem me parece que não seja viável. É claro que uma leitura do texto mais completa poderá abrir mais pistas, mais perspectivas, mas a leitura deste pequeno texto que eu vos enviei já permite deixar um lamiré do que é o texto. E nós aqui vamos quase só viver de lamirés. Eu continuo a ler, não sei se conseguis acompanhar, diz aí a meio do segundo parágrafo, que está bem distinto, e eu, Yahvé, ocultarei deles a minha face, entregá-los-ei nas mãos dos gentios para serem escravizados, feitos prisioneiros, e para serem devorados, e eu os expulsarei da terra de Israel, dispersando-os entre as nações, como
no fundo, também os ecos da leitura de Gênesis. E vou só ler mais um bocadinho e depois vamos mudar, senão não conseguimos sair daqui. Eles esquecerão toda a minha lei, os meus mandamentos e as minhas ordens, e irão equivocar-se acerca das luas novas, dos sábados, das festas, dos jubileus e normas. Estás a ver a grande preocupação com tudo aquilo que são os ritos festivos. Os ritos festivos estão dentro porque fazem parte exatamente desta perspectiva de olhar a história da salvação dentro de um calendário de jubileus, de datas previamente marcadas. Depois continua mais para baixo e diz: vou fazer com que eles sejam uma planta de retidão. Portanto, já Isaías tinha previsto que haveria de haver tinha previsto, tinha anunciado, tinha revelado, havia um resto fiel e este resto fiel será uma planta de retidão com todo o meu coração e com toda a minha alma, e eles serão bênção e não maldição, deverão ser a cabeça e não o fim da linha. Ou seja, os que se mantiverem fiéis têm, de facto, esta promessa de presença. Depois tenho um parágrafo a seguir, que vós podeis facilmente acompanhar, que diz a intercessão de Moisés. É interessante que esta literatura retoma um tema muito, muito presente no Pentateuco, principalmente no Êxodo e no Deuteronômio, em que Moisés é apresentado como o grande intercessor. Ele intercede para que o povo tenha sucesso na sua caminhada e também intercede para que Deus perdoe a desobediência do povo. Como sejam as murmurações, as lutas contra os amalecitas, os momentos em que o povo se manifesta infiel e adora o bezerro de ouro e Deus vai os castigar, Moisés intercede para que eles tenham pão, tenham água, etc. Moisés é um grande intercessor e esse tema também aqui é tomado e é relido. E ver de que tem exatamente aqui a meio quase do primeiro parágrafo diz: derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre o teu povo e cria neles um espírito justo e não sejam regidos pelo espírito de Belial para os acusar diante de ti, afastando-os de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante da tua face. Temos aqui um tema muito interessante. Alude-se já ao tema da misericórdia, como sabemos, também está bastante presente nestes grupos. É um tema que vem do profetismo e nós havemos de ver como os textos apocalípticos tiveram muita influência das tradições proféticas, ou seja, o profetismo encontrou nestes grupos que cultivavam esta literatura um grande acolhimento. A misericórdia, um espírito justo. Também é um tema muito, muito interessante que eles tenham um espírito justo. E um espírito justo é o espírito de fidelidade. E não sejam regidos pelo espírito de Beliar. Beliar é um dos nomes mais comuns, ou bastante comum, nesta literatura para designar o inimigo, o diabo, o Satanás, o tentador, o acusador. E de modo que eles pereçam, portanto, não devem perecer diante da tua face, eles devem ser salvos pela tua face. Depois diz: criai neles um coração puro e um espírito santo, e não permitais que eles sejam enredados em seus pecados de agora e para sempre. Este tema, como sabeis, vem muito de Jeremias. Deus criará um espírito novo, um coração novo. E Ezequiel também vai tomar este tema. Arrancarei o coração de pedra que tem dentro de si para lhes dar um coração de carne. Portanto, este espírito novo, este coração novo, faz parte exatamente daqueles a quem Deus concede o seu espírito e se tornam fiéis. É um tema que depois haveremos de ver lá para uma aula mais adiante, que vamos encontrá-lo no romance, que já falei, José e Azenate.
José e Azenate, o próprio José, que é um judeu crente, o modelo de justo, reza para que Deus dê um espírito que purifique a sua futura noiva, que é uma pagã, que é uma idólatra, para que ela tenha exatamente um coração puro e receba o seu espírito, que ela beba o cálice da vida e que ela coma o pão da vida e beba o cálice da salvação. São palavras que vêm lá, que depois nós havemos de ver mais tarde. E perante esta petição de Moisés, o Senhor respondeu a Moisés, como tedes aí esse textozinho mais recolhido, que diz: eu conheço a obstinação deles, os seus pensamentos, a sua teimosia, ou seja, um tema que aparece muito nos profetas, a chamada dura cerviz, tem cabeça dura. E eles não escutarão para não reconhecer os seus pecados e os pecados dos seus pais. Porém, depois disto, eles voltarão para mim com toda a retidão, com todo o coração e com toda a alma. Ou seja, o castigo que Deus lhes vai dar não é para os destruir, mas é para os fazer regressar. Eu circundarei, o prepúcio dos seus corações e dos seus descendentes. Eu criarei neles um Espírito Santo, purificando-os de modo que eles não mais se afastarão de mim desde esse dia e para sempre. E mais abaixo um bocadinho, para concluir, eu serei para eles como um pai e eles meus filhos. Todos eles serão chamados filhos do Deus vivo. Estás a ver? Um texto que não nos envergonharia para a nossa oração, não é? Todos serão chamados filhos de Deus, e todos os anjos e espíritos hão de saber que eles são meus filhos e que eu sou o pai deles em retidão e justiça, e que eu os amo. Tu escreve todas as palavras que eu te comunico neste monte, desculpem, o passado e o futuro, com a distribuição, cá volta outra vez, dos dias da lei e a revelação dos septenários, dos jubileus, para sempre até que eu desça e habite com eles por toda a eternidade. Estás a ver? Depois tenho aqui uma conclusãozinha que podeis ver. É um texto, nesta parte, claro, eu diria que o texto na sua totalidade não é todo tão rico como estas páginas, mas estas páginas são de uma grande espiritualidade, de uma riqueza muito, muito significativa. Até quase que poderíamos perguntar porque é que este texto não é um texto canónico. Exatamente porque as suas metodologias, muito da sua linguagem, não é muito compatível com aquilo que são as tradições ligadas à forma de narrar a história bíblica. Portanto, temos aqui no livro dos Jubileus um calendário singular, já vos disse. Temos neste livro a apresentação de um centro que marca o ritmo dos tempos, que é, no fundo, o ritmo dos tempos jubilares. Alguns autores distinguem ainda neste texto duas partes. Uma primeira parte, que é, no fundo, e é o que acabamos um bocadinho de ler, a legitimação da lei, a sua centralidade, com Moisés sempre no centro. O ensino e a legitimação da Torá depende da sua relação com Moisés. É Moisés que dá legitimidade ou legitima a Torá. E por isso vedes como a tradição judaica vai sempre ligar a Torá a Moisés. Porque Moisés é o depositário. E, portanto, aqui está, esta perspectiva está muito dentro daquilo que é a tradição veterotestamentária que percorre todos os textos. Neste aspecto, o livro dos Jubileus não viola nada da tradição judaica. E depois este livro tem uma segunda parte, já mais para o fim, que tem uma perspectiva mais escatologizante, ou seja, uma perspectiva mais escatológica, como aliás é muito comum em escritos deste tipo, ou seja, apontar para o fim dos tempos, para o que há de vir, para o advento final, que quase todos os textos tocam,
como, aliás, se mostra também nos textos canónicos, nos textos canónicos de caráter apocalíptico está presente isso, por exemplo, em Daniel, com o advento do Filho do Homem e uma salvação universal. No nosso Apocalipse, com a instauração da Nova Jerusalém, que desce do céu, também é uma dimensão escatológica. No livro de Isaías, capítulos 65 e 66, é a reconstrução de Jerusalém, é já uma figura escatológica, é já uma figura de meta final, e, portanto, e o combate à idolatria é uma tónica muito mais acentuada na segunda parte desta obra. Se alguém a conseguir ler na sua totalidade, vai, ou pelo menos não é uma obra muito grande, vai verificar exatamente estas tendências, estas perspectivas acentuadas. O objetivo desta obra é exatamente dar um sentido e dar fundamentação aos acontecimentos da história da salvação. A história da salvação acontece porque Deus a dá. E quem é que dá sentido a essa história da salvação? Exatamente a lei. É a lei, na sua legitimação por Moisés, que ela dá sentido aos acontecimentos. Portanto, o livro dos Jubileus pretende dar um sentido, um ritmo jubilar a tudo quanto diz respeito à história da salvação. Pronto, com isto eu vou concluir esta primeira parte da nossa aula. Não vou fazer intervalo porque o nosso tempo é pouco, mas se alguém tiver alguma dúvida de fé ou transcendente, que foi assaltado durante este pequeno leitura e comentário ao texto, poderá facilmente levantar aí o dedo, interromper através do microfone. O António Pombeiro tem. Diz, António então, Pombeiro tem. António. Não se está a ouvir. Falas, mas não se ouve. Alô, está-me a ouvir agora? Agora sim. Bem, o livro dos Jubileus, segundo o que li por aqui, terá sido redigido entre 160 e 150 a.C. É uma tese, sim, que corresponderia à primeira fase da luta dos Macabeus, à afirmação da lei como princípio estruturante. A mim desperta a curiosidade a saber destas transmissões todas sobre a história do povo e o que será e que irá suceder ao povo de Israel, a Moisés, o que é que já estava realizado nesta época e o que é que ainda não estava realizado nesta época? Isso era preciso entrar nos segredos da divina providência celeste. Porque é que estes livros, atenção, estes livros de caráter apocalíptico contemplam, prefazem uma espécie de maravilhoso que interessa também aos grupos. E, portanto, não estão muito preocupados no que já está feito ou no que não está, não é esse o objetivo. O objetivo é motivar que há uma mensagem central que deve ser seguida e animar a esperança que há de decorrer no futuro. É claro que, colocando nesse contexto, podíamos dizer o que é que já está realizado. Os Macabeus fizeram uma obra de fazer regressar o povo de novo à tradição da Torá. Porquê? Porque os gregos tinham proibido a lei, os sacrifícios, profanado o templo, acabado com o culto, profanado Jerusalém, acabado com as festas, etc. Agora, eles já conseguiram restaurar, portanto, já há coisas que estão realizadas, mas não está esgotado o programa. Por isso é que eu vos disse que a segunda parte tem uma perspectiva muito escatologizante, porque nesta apocalíptica muito não se realiza aqui, realiza-se no futuro que nós esperamos
e que para uns é a Jerusalém definitiva, para outros é o reino messiânico, para alguns livros é um novo Éden. Há aqui muitas figurações há aqui muitas metáforas e muitas figurações em ordem a essa plenitude. Ou seja, esta literatura pretende mostrar, primeiro, a fidelidade de Deus. Segundo, que o castigo que é dado aos ímpios não é uma intenção de Deus castigar, mas é o resultado da infidelidade. Depois, que há, exato, inscrito na história um dualismo contínuo, vimos isso na semana passada, um dualismo entre o espírito do mal e o espírito do bem. O espírito do bem, naturalmente, é Deus e as suas mediações. O espírito do mal é muitas vezes representado por diversas figuras. Vimos aqui Beliar, podia ser Leviatã, podia ser outras figuras que nos aparecem. O tentador, o enganador, etc. Portanto, há sempre eu diria, mais do que saber o que já está e o que ainda falta. Isso era um programa que nem os políticos, quando anunciam há 4 anos o seu programa político, vão ver o que é que já está, só anunciam, mas depois isso não faz parte. O grande objetivo desta literatura é dizer, há um suporte para a nossa fidelidade, há promessa, nós vivemos nesta promessa e sabemos que Deus nos a concederá. Portanto, há aqui um germen de esperança acrescido nestes grupos para poderem vencer o quê? Vencer as rupturas que acontecem, as tensões existentes, as lutas contra os impérios que são agentes do mal, os impérios estrangeiros, as lutas contra os pagãos que oprimem, etc, etc. Portanto, há aqui todo um conjunto de elementos que esta literatura procura ajudar os crentes a superar exatamente essa tentação de desânimo que muitas vezes se apodera destes grupos. Portanto, não haverá uma resposta milimétrica, mas há um enquadramento bem compreensível desta literatura. Padre João, sabe a razão da pergunta? Está a ouvir ou não? Não sei se estou a ouvir, estou. A razão da pergunta é que depois, à medida que eu me vou metendo na apocalíptica, de conhecia pouco ou nada, à medida que eu leio o livro dos Jubileus, eu fico com a sensação que, partindo de uma verdade básica, que é que nós temos um Deus vivo, a sua mensagem é, portanto, viva. E não é uma mensagem não apenas verbal, que depois convertida em escrita, mas uma mensagem através da sua criatura. O povo de Israel, o que vai acontecendo ao povo de Israel, o que vai acontecendo a cada uma das suas personagens, tudo isto é uma mensagem viva que Deus vai transmitindo, vai revelando sobre e, portanto, saber nesta descrição que aqui está feita sobre o que Moisés transmitiu, aquilo que podia ser à data em que foi escrito isto, podia não estar realizado, era uma forma de... Pois, tem toda a razão, mas o que acaba de dizer, e com isto vamos concluir este tema, senão não saímos daqui, hoje não é por falta de... não é por... por falta de fundamento para esta questão, mas o que é importante saber é exatamente aquilo que acaba de dizer. Estes grupos procuram exatamente, e disse-o bem, mostrar que a mensagem recebida continua a ser viva e atual, e é com ela que estes grupos vão caminhar na esperança, não se deixar morrer. Portanto, é o Deus vivo e é também a dinâmica do próprio povo na luta pela sua sobrevivência e na luta pela sua fidelidade, porque há de facto quedas, mas está a ver, ouvimos-lo aqui neste texto muito expressivo, que até os infiéis se podem converter, até os ímpios têm sempre uma porta aberta, porque Deus é
o Deus da misericórdia. E ele concede um espírito renovado àqueles que se abrem a essa misericórdia. Mas toda esta história tem de ter suporte. E os apocalipses têm de dizer, nós estamos suportados na fidelidade a Moisés, porque é ele o verdadeiro depositário da coisa. Portanto, para ter crédito, não pode ser uma mensagem qualquer. Os grupos têm de ter um suporte. Outros vão buscar esse suporte a outros textos. Este texto está muito marcado pela questão da lei e pela questão da legitimidade das credenciais que Moisés tem para a propor. Está bem? Pronto. Vamos então agora avançar um bocadinho e só uma palavra muito rápida, que até nem não tendes aqui, mas recebeste. Eu hoje queria entrar aqui num tema novo, que é o tema central desta aula de hoje, apocalíptica e a cultura judaica. Atenção que eu utilizo aqui o termo cultura numa perspectiva muito ampla, muito alargada, ou seja, aquilo tudo que acontece em termos de identidade histórica, cultural, literária, religiosa, social, chamo no fundo um bocadinho isso, essa cultura. E essa cultura está presente, conforme os subtítulos desta página, está presente nos textos bíblicos e também contam os textos extra-bíblicos, ou seja, aqueles que não são canónicos. Chamo um bocadinho a atenção para isto, porque isto é capaz de ter, às vezes, um bocadinho perturbador. A cultura bíblica são os textos bíblicos, mas a cultura judaica, os textos não bíblicos, extra-bíblicos, também são cultura judaica. E sabemos que muitas vezes, pelo facto de não serem canónicos, não são blasfemos. Ou melhor, devem também ter alguma venerabilidade, ou devemos ter alguma atenção, porque eles podem nos ajudar a percorrer o caminho. Foi um bocadinho nesse sentido que eu vos mandei este temário, que é um bocadinho longo, que receberam, que eu agora não vou aludir aqui, porque vós tereis a oportunidade de depois olhar para ele, mas que toca em muitos temas que estão exatamente ligados a esta problemática. Como é que a apocalíptica permeou, entrou, marcou a cultura judaica. E chamo já a atenção que quando falo de cultura judaica não estou a restringir-me ao que se passa no espaço palestinense. A cultura judaica é mais ampla do que isso. Como sabe, há muito quem faça, nesta época, a partir do século III, uma grande divisão entre judaísmo palestinense e judaísmo helenista, judaísmo da diáspora. Estes conceitos têm a ver um bocadinho com a geografia, mas não têm a ver propriamente com o seu conteúdo específico. Tem a ver com a geografia, porque quando falo judaísmo palestinense, estou a falar um bocadinho àquela centralidade do pensamento judaico criado a partir de Jerusalém, a partir do templo, a partir dos escribas, a partir das interpretações, mais tarde a seguir rabínicas, a partir dos mestres. Quando falo de judaísmo da diáspora, estou a pensar, e é o objetivo, é mostrar como este judaísmo também se adaptou, se integrou, também assumiu formas, contornos, sem perder a sua identidade doutrinal em ambientes estranhos, ambientes de cultura principalmente grega, que não são só, porquê? Porque há comunidades judaicas que vão viver, que vêm do Nilo, do Egito, há comunidades judaicas na Etiópia, há comunidades judaicas em outras paragens, de que também aí recebemos, de que daí também provém textos. Aliás, as grandes figuras apocalípticas de Enoque, de Baruque, etc., quase todos temos textos em língua grega, temos textos em língua etíope, portanto, mostra que as comunidades estavam um bocadinho dispersas. Portanto, é um conceito amplo de cultura e que eu depois aqui vos exponho
neste temário e que vamos passar agora um bocadinho mais em detalhe, mesmo sendo sempre um bocadinho em velocidade, porque eu queria ver se conseguíamos tocar todos os pontos que hoje pensei para não começar a deixar muita coisa para trás. Portanto, esta difusão de pensamento apocalíptico, e vou já antecipar um bocadinho algo que depois vem num slide a seguir, mas acho que tem aqui bom enquadramento, e como o tempo vai ser pouco, vou tentar fazer isso. Esta difusão de pensamento apocalíptico no mundo judaico conheceu a sua expansão, alguns acham mesmo que conheceu as suas origens, ou seja, o pensamento apocalíptico remontaria ao período do exílio na Babilónia, ainda muito embrionário. E porquê? Porque era uma forma de pensamento para dar unidade aos grupos num mundo que era estranho à sua cultura. Esta é uma tese, por exemplo, defendida por um autor que já vos tenho citado muitas vezes, que tem um livro chamado O Judaísmo, e depois com um subtítulo muito bonito, Milieu et Mémoire, Meio e Memória do Novo Testamento, Ambiente e diz: o período da formação da Apocalíptica situa-se durante o exílio da Babilónia. O exílio é um teste à vitalidade espiritual do povo e fez surgir uma espécie de renascimento caracterizado pela manutenção da moral e do culto mosaico. Reparem, o exílio, que é, por um lado, um tempo em que parece que tudo vai definhar, tudo vai morrer, diz o professor Federico Manz, que também foi seguido de um renascimento que procurava, que se sustentava a partir da manutenção de uma moral e do culto mosaico. E, diz ele, numa frase que eu acho muito feliz, e pela reinterpretação da herança recebida. Neste caso concreto, a reinterpretação da herança mosaica. É por isso que os autores colocam, ou é neste sentido, que muitos autores colocam, que o Pentateuco e as tradições da literatura deuteronomista foram escritas durante o exílio. Para quê? Para garantir a herança do povo longe da terra, não perder a sua memória, a sua identidade, mas também para o animar a perseverar nessa mesma identidade. Portanto, esta reinterpretação desta herança é importante. Na literatura exílica, diz ainda este autor, os mitos reaparecem. Porquê? Porque eles são um recurso aos arcaísmos bíblicos, ou seja, há alguns arcaísmos antigos que são apresentados numa espécie de linguagem mítica, por exemplo, alguns arcaísmos ligados ao dualismo, à luta dos anjos, à queda dos anjos, às misturas entre os anjos e as filhas dos homens, todas alguns destes, diríamos, destas simbólicas, um bocadinho irreais de natureza mítica, pretendem naturalmente expressar e reanimar a singularidade. Para quê? Para servir o monoteísmo e manter o povo de Israel no seu verdadeiro sentido. Continua ainda, e já termino, durante o exílio, a profecia sofreu uma transformação profunda depois do desaparecimento da realeza e do culto. Porque durante o exílio não há culto, não há templo, não há sacrifícios, não há festas. Os sacerdócios têm uma função muito diminuta. Quem tem função são os condutores das comunidades que não são sacerdotes, concretamente profetas e seguidores de profetas, como é o caso de Ezequiel. Ora, esta profecia diz, sofreu uma transformação. Porquê? Porque as grandes instituições que eram objeto da realeza, eu não diria criticar, não gostava, mas que eram um grande objeto a que as instituições a que a profecia fazia um bocadinho frente aos seus desmandos,
As suas prepotências, quais eram? Era a instituição real e a justiça, e era a instituição cultural e os seus agentes. Vemos, por isso, que nos profetas há forte crítica, fortes reparos, há uma grande tensão entre a monarquia e o profetismo. Basta ver a vida um bocadinho de Jeremias, e também parte de Isaías, e não só. E depois, entre a profecia e o culto, os agentes do culto, os santuários, basta ver o livro de Amós. Ora, com o desaparecimento destas instituições, eu diria a profecia quase que perdeu o sentido, o objetivo daquilo que eram as suas propostas. Pronto, deixámos isto. E este desaparecimento da profecia deu lugar àquilo que nós hoje em dia chamamos a apocalíptica. Ou seja, não há quem faça uma leitura dos acontecimentos atuais, vamos recriar uma esperança, um ânimo em termos de futuro. E esta literatura conheceu também uma grande difusão que vai levá-la a estar presente um pouco por toda a parte. Principalmente, como vos disse, isso é bem documentado pelas diferentes línguas em que os manuscritos chegaram ao nosso conhecimento. E pela recentrar pela atitude de recentrar algumas das figuras antigas, como seja Enoque, Baruque, Elias, são de novo recentradas através de um processo que poderíamos quase dizer de reencarnação. Por outro lado, esta literatura também procura responder aos grandes anseios dos grupos sociais, principalmente aqueles que tinham menos voz, principalmente aqueles que estavam mais marginalizados do judaísmo oficial, do judaísmo dos centros, como era Jerusalém e todo o aparato do templo e a sua centralidade e a conjugação. Sempre o templo exerceu sobre o judaísmo uma atração muito grande, mas também tinha custos muito elevados. Sustentar todas aquelas festas, a classe sacerdotal, os sacrifícios, era um peso enorme, era um peso muito gravoso para as populações, que eram, no geral, pobres, rurais, como sabemos. Ora, muitos grupos sociais sentiam uma grande necessidade de se libertar dessa opressão, vamos dizer, dessa tensão. E então aparecem aqui os grandes temas da apocalíptica a gerar e a construir esperança. Por isso temos, por exemplo, alguns textos, que são os testamentos dos 12 patriarcas, também um livro notável, onde se apresentam os patriarcas de acordo com o que é que está na base destes testamentos patriarcas, que é um livro de caráter farisaico, todo ele centrado na normalidade e nos imperativos da normalidade da lei, como era próprio dos fariseus, e numa reinterpretação quase sempre para dar consistência àquilo que eram os preceitos farisaicos. Este testamento dos patriarcas é, no fundo, um conjunto de textos em que os chamados patriarcas, os filhos de Jacó, fazem os seus discursos de adeus aos seus sucessores, à sua família, à sua tribo, ao seu clã. Como, aliás, depois vamos ver mais tarde, isto é no capítulo 49 de Gênesis, depois vamos ver mais tarde os capítulos 31 a 33 de Moisés a fazer também um discurso de adeus, a fazer o seu testamento aos israelitas que vão entrar na Terra Prometida. Portanto, é um instrumento literário de grande sensibilidade. O patriarca, o personagem central destes textos, está reunido e tem à volta os seus familiares, os seus seguidores, o seu clã, a sua tribo, e deixa-lhes um conjunto de recomendações. No fundo, este testamento dos patriarcas estruturalmente falando, é exatamente isto.
é o testamento destes antigos personagens para lhes transmitir aquilo que receberam para que eles possam dar continuidade a essa herança e o seu nome permaneça. Vamos ter isto no Novo Testamento. O que é o discurso da última ceia de Jesus com os discípulos? João 13:17. É um discurso de adeus. Já agora, numa perspectiva cristológica, com uma teologia naturalmente de acordo com a escola joanina, mas também é um discurso de adeus. Por isso, há ali todo um ambiente de consternação, porque vou partir, mas não vos deixarei, estáis tristes, mas eu voltarei a vós. O que vos mando é isto, este é o meu mandamento, não tendes outro, este é um mandamento muito mais importante, se fizerdes a minha vontade, aquele que estiver unido a mim está unido ao Pai, aquele que estiver unido, eu convosco e vós comigo, fazemos todos a comunhão com o Pai. Também é um discurso de Deus. Nós temos aqui no Evangelho de São João, atualizado cristologicamente, um belíssimo discurso de Deus. Ora, isto nós vamos encontrar na Apocalíptica, neste livro muito importante, o chamado Testamento dos 12 Patriarcas, que ajuda a compreender muito o que é a transmissão daquilo que já vinha no texto dos jubileus, a herança. Há uma herança que é preciso transmitir. E ela transmite-se exatamente num ato solene, em sentido de despedida. Um outro momento em que a Apocalíptica também vai haver alguma tensão dentro do judaísmo, é o período dos rabinos. O rabinismo não gosta da Apocalíptica. O rabinismo é, por estrutura, o oposto à liberdade dos apocalípticos. Para o rabinismo, tudo está verdadeiramente programado pelos seus raciocínios. A lei não é objeto de considerações esotéricas, não é objeto de considerações especulativas. A lei é aquilo e nada mais. Portanto, a Apocalíptica não é não é um bem para o judaísmo, mesmo que a Apocalíptica também tenha o seu centro na Torá, mas é uma Torá interpretada, normalmente, muitas vezes, com um segundo sentido, com uma segunda perspectiva, que o rabinismo não tolera. Os mestres são os defensores da ortodoxia. A Apocalíptica é um pouco a não ortodoxa, é heterodoxa. Portanto, da centralidade da lei, que é o tema fundamental da Apocalíptica, nasce, que é o tema central, a preocupação central, vamos dizer, a constante dos textos rabínicos, vai nascer aqui na Apocalíptica. O centro também contempla aspectos dessa centralidade da lei, mas vai quase sempre para o tema do reino. O reino apocalíptico, o reino final, o reino que esperamos, o paraíso para os justos, a recompensa, etc. Estás a ver que há aqui uma centralidade na Torá, mas há, pois, uma divergência fundamental nas perspectivas, porque o rabinismo mantém-se na Torá, a Apocalíptica abre à escatologia. Esta é a grande novidade da Apocalíptica, é exatamente abrir perspectivas para uma plenitude escatológica que consiste exatamente na recompensa dos justos, dos fiéis, daqueles que se mantêm fiéis, e do castigo aos pecadores, aos ímpios. Com isso, estamos ainda no reino da Apocalíptica judaica. Vamos mais alguns elementos, estão ainda de caráter formal. A Apocalíptica predomina uma linguagem complexa, difícil. Nem todos os textos da Apocalíptica têm uma linguagem bastante simples, como aquela que vimos
no livro dos Jubileus. E porquê é que nem sempre é simples? Porque a linguagem da apocalíptica muitas vezes serve-se de figuras, de imagens míticas e reais, há pouco já aludi algumas, que estão um bocadinho dentro da tradição judaica, mas são naturalmente perspectivas um bocadinho mitológicas. E isso é também muito importante, e eu vou-vos referir aqui muito rapidamente um texto, ver se o encontro sem vos dispersar, sobre esta questão da linguagem. Sobre esta questão da linguagem. Texto dos Apócrifos do Antigo Testamento, primeiro volume, que já vos há dias dizia que é um volume introdutório. Diz o seguinte: muitos mitologemas, diz este autor, são núcleos temáticos à volta de mitos, são usados pelos apócrifos. A sua linguagem é mítica. Na maior parte deles, há ainda mais isto acentua-se muito mais do que até no próprio Novo Testamento. Isto não está fora do Novo Testamento. O nosso Apocalipse também tem algumas coisas destas, só que nós damos-lhe sempre uma interpretação cristológica em que aludimos, em que pomos as figuras como secundárias, mas muitas daquelas figuras, os chifres, os olhos, os touros, são figuras míticas da cultura médio-oriental. Por exemplo, o livro de Daniel, o único livro apocalíptico admitido no cânon do Antigo Testamento, o vidente prediz o futuro através de uma espécie de visão, naturalmente que é sempre recurso. Esse futuro também naturalmente também tem algumas componentes de natureza mítica. Por exemplo, o Enoque, existe um livro de Enoque, etiópico, escrito em etiópico, fala do nascimento milagroso de Noé. Nascimento milagroso que são sempre naturalmente rodeados de emblemáticas muito específicas. Diz mesmo também, o livro dos Jubileus fala de Enoque, o livro anterior, não foi o texto que nós vimos, de Enoque como uma figura que inventou a escrita, que inventou a sabedoria e especialmente inventou a astronomia. Também se não tivesse inventado a astronomia não podia falar com a forma como fala, dos jubileus, não é? Dos anos jubilados. Portanto, estás a ver, isto é naturalmente um logion, uma pequena referência de caráter mítico. Atribui à sabedoria de Enoque, ou a atribuição da sabedoria de Enoque, a um mito babilónico que aplica ao Enoque bíblico, um mito que vem lá da tradição babilónica, como estás a ver. Os oráculos sibilinos assinalam o curso da história e faz a predição ou a previsão da vinda da idade messiânica, cheia de prosperidade, em figuras também como uma espécie de um mito futuro. Temos o Testamento dos Patriarcas, temos o Salmo de Salomão, temos a Assunção de Moisés, tudo isto em todos estes livros há muitas figurações míticas que são irreais. Ou seja, muita desta literatura recorre a conceitos similares, próximos, às vezes idênticos na sua formulação, mas empresta-lhes um sentido diferente daqueles que têm na literatura bíblica. Empresta-lhes um sentido muitas vezes até oposto, por vezes oposto àquele que é apresentado na tradição bíblica. E há figuras míticas, principalmente nas tradições mais ancestrais da escritura, que nós não sabemos decifrar
e que muitas vezes estranhamos que elas apareçam verdadeiramente dentro de um textos canónicos que têm uma perspectiva teológica diferente. E, portanto, que aqui apareçam leituras com sentidos diferentes não deve ser para nós um espanto transcendental. Ora, esta linguagem mítica teve influência inclusiva também nos apócrifos do Novo Testamento, principalmente à volta da figura de Jesus. Aqueles apócrifos que nos falam da infância de Jesus descrevem muitas vezes linguagem mítica, Jesus a fazer passarinhos, Jesus a fazer com que no deserto passa com a sua família e da rocha brote água, como brotou quando o povo de Israel passava a caminho da terra prometida, etc. São muitas figuras, muitos lugares comuns, ou seja, são leituras de textos veterotestamentários agora aplicados ou lidos de forma diferente. Portanto, nada disso nos é muito estranho. Os próprios manuscritos de Qumran apresentam alguns exemplos desta linguagem mítica, por exemplo, principalmente no que diz respeito às figuras das guerras que os qumranitas devem mover contra os filhos das trevas, contra os filhos do mal, contra aqueles que não são eles. Também muitas dessas expectativas, dessas esperanças e dessas lutas estão revestidas de uma linguagem e até de figuras que são tipicamente míticas. O tema do juízo é um tema também presente, não diria que já é tão, não é, mas também é um tema que aparece muito na literatura médio-oriental. O julgamento aí muitas vezes não é os ímpios, mas são os injustos. Aqui estamos a falar de ímpios com a fidelidade à lei, não é nessa relação, mas são os prevaricadores, aqueles que difundam o mal. Também aí aparece, já não são os pagãos, porque nesse caso, nas culturas extrabíblicas, eles são todos pagãos, mas a leitura que se faz dentro da tradição bíblica é retomar, é pegar nesses povos e fazê-lo deles, naturalmente, muitas vezes conferindo-lhes uma espécie de monstruosidade que não é, que tem exatamente esta marca do irreal. Depois há um traço também muito típico desta revelação, já o dissemos antes, mas digo agora de novo, que a revelação apocalíptica é toda ela de matriz escatologizante, ou seja, há uma escatologização da revelação. A revelação é uma etapa que há de vir, há pouco falávamos aqui nisto, neste diálogo que aqui estabelecemos, é algo que ainda há de realizar-se e a literatura bíblica, a literatura apocalíptica, desculpem, deve contribuir para que os grupos aproximem, mantenham esta expectativa de realização de uma escatologia, que depois também acontece, vai dar-se e vai ser apresentada, em alguns casos, numa perspectiva mítica, como seja o rebentar das estrelas, o abalar dos céus, o cair, como tem o nosso texto do Apocalipse, metade o dragão apareceu, a sua cauda levou metade das estrelas, etc. Estás a ver? Esta figura do dragão do Médio Oriente, ou da serpente, é sempre uma figura que suscita e tem muito lugar, tem muito espaço nesta literatura e tem sempre aponta para algo que ainda está para vir e que é a realização plena das esperanças que agora ainda não estão alcançadas. Por isso, o mundo da Apocalíptica é um mundo de expectativas, é um mundo de esperanças, é um mundo em que se aguardam tempos naturalmente diferentes, tempos novos, tempos que hão de animar e dar sentido à vida dos crentes. Não queria deixar de passar ainda por algumas questões que temos de ter presentes. Primeira, olhar os textos apocalípticos no âmbito do Antigo Testamento. E titulei assim para dizer o quê? Para dizer que no âmbito do Antigo Testamento há textos de caráter apocalíptico, na sua formulação. Nós temos vários deles em ligação direta com as tradições proféticas, ou seja, com os textos dos profetas, que serviram-se também deste género literário
cultivaram esta área de pensamento, socorreram-se e serviram-se deste tipo de linguagem para anunciar algo que fazia parte um bocadinho daquela plenitude das promessas que se propunham. Apesar de, na Apocalipse, a voz profética como tal, ou seja, a literatura profética ter a centralidade da palavra, a palavra e a sua escuta à procura de Deus é o centro da voz profética, ou o centro da literatura profética, na apocalíptica, o seu centro está mais naquilo que poderíamos chamar os modos e as figurações da revelação. Como é que esta revelação se vai manifestar? Como esta revelação se vai mostrar? Não importa muito o que a palavra que Deus me dá. O que eu tenho é de aguardar a manifestação final da potência, do poder, da glória, da magnificência do juiz, daquele que vai dar sentido a todas aquelas esperanças que me animam. Portanto, a revelação bíblica, na sua essência, é apocalíptica. Na profecia há, naturalmente, diversos momentos, e eu vou já passar para aí, para vos deixar pelo menos mais uma folha de reflexão. Na apocalíptica há na profecia há diversos textos que são tipicamente apocalípticos, e vamos ver alguns deles. Claro que estes textos floresceram no período do exílio e pós-exílio, em vez de pôr ou, é também no pós-exílio, com grande destaque no pós-exílio. Isso foi aquilo que há pouco vos lia do professor Marx. A apocalíptica remonta ao tempo do exílio como uma forma de leitura daquela que era a herança que o povo guardava e que agora precisa de perpetuar e manter, já que aquilo que era a salvaguarda dessa identidade, que era a realeza, a monarquia e o templo e o culto, já não existia. Ora, neste sentido, da apocalíptica, do exílio da Babilónia até à cultura helenística, é certamente um período em que temos poucas expressões deste acentuar apocalíptico da revelação canónica. Porquê? Porque o grande livro da revelação apocalíptica dentro do mundo canónico é o livro de Daniel. Mas, atenção, com a chegada da cultura helenística, e a cultura helenística entra com a conquista de Alexandre e vai-se progressivamente, num primeiro momento, vai sendo promovida e depois, no início do século II, antes de Cristo, vai sendo imposta. Estabelece-se o quê? Estabelece-se um tempo de angústia, um tempo de clandestinidade. Ora, é neste tempo de angústia, de clandestinidade, que é o período dos Macabeus, portanto, os finais do primeiro quartel e o segundo quartel, a segunda parte da primeira metade do século II, são tempos de grande dificuldade, grande angústia. Os grupos os fiéis vivem refugiados. Basta ver o livro dos Macabeus, temos inúmeras cenas disto, que documentam, mesmo que não as queiramos transformar em cenas históricas como nós o entendemos, são paradigmas de resistência e modelos de tenacidade, de resiliência àquilo que era a entrada avassaladora desta cultura sedutora que era a cultura helenística. E, portanto, este tempo de angústia, este tempo de clandestinidade é um tempo muito, muito, muito propício a reformular as esperanças messiânicas. Portanto, o messianismo bíblico encontra aqui eu diria, um apogeu muito significativo, exatamente porque é na vinda do Messias futuro,
assuma ele a perspectiva de um rei, de um davídico que há de vir, já estudámos isso há um ano e tal, num sumo sacerdote clarividente, num verdadeiro profeta, num mestre, assuma qual for a sua forma, esse Messias há de ser aquele que vai restituir ao povo a sua liberdade, um princípio importante, a sua liberdade e a sua autonomia, reformular o seu culto, purificando-o, dar sentido à leitura verdadeira da sua Torá e a sua forma de a cumprir, de a viver, vai dar o lugar a um culto verdadeiramente purificado, que não esteja manchado por tendências não consentâneas com a tradição do Antigo Testamento, especialmente a tradição mosaica, que é, no fundo, aquela que perdura em todas as tradições deuteronomistas. Portanto, este tempo é para reformular estas esperanças, projetando-as no futuro, mas, acima de tudo, procurando aproximá-las. E é muito interessante que estes grupos têm todos eles uma perspectiva em que os grupos próprios podem aproximar, abreviar esta ausência e contribuir para que se criem as condições para que o Messias apareça. Vamos ter isso na Palestina do primeiro século, com os grupos político-escatológicos, que também o são, apocalípticos, que, por exemplo, os zelotas e outros grupos tentam exatamente atrair isso. Dentro do Antigo Testamento, nós temos em Isaías vários textos de caráter apocalíptico. Eu não vou aqui, o tempo não permite muito, mas vou querer chamar a vossa atenção, porque em alguns destes textos há exatamente figurações temáticas, perspectivas que são tipicamente apocalípticas. Um dos textos marcantes desta problemática é o texto de Isaías 24, 27. Aliás, este texto até é conhecido nos estudos que se fazem sobre Isaías do Apocalipse de Isaías. Aí temos um conjunto de temas que se enquadram exatamente dentro desta temática. O texto, posso-vos só ir lá rapidamente para focar esse aspecto. O texto toca, por exemplo, em temas como este: a destruição da terra. O tema do juízo e o castigo, a catástrofe do castigo. O tema da ressurreição. A renovação de Israel. A reunião final, a Nova Jerusalém, em Jerusalém. Portanto, são temas que têm uma matriz, têm uma perspectiva temática tipicamente apocalíptica, mesmo que esteja dentro do Apocalipse. Então temos o tema do juízo, a instauração de uma nova ordem definitiva, de uma nova criação, uma catástrofe cósmica que há de criar o ambiente para que esta nova ordem possa surgir, também é um tema importante. Muitas vezes é o Messias que irrompe, outras vezes são as forças da natureza que se desconjugam para que possa dali nascer uma realidade nova. O universalismo de Isaías enquadra estes oráculos conferindo-lhes um tema apocalíptico. É mais uma vez, porque é o que falo do universalismo, porque nestes contextos Isaías pugna, apresenta a sua confiança de que há de haver uma conversão geral. Já não é só para o povo de Israel, mas é para que todos os povos se convertam e acorram ao monte de Sião a receber a lei. Portanto, este é o grande texto de Isaías, mais 2, 3 minutos. Há outros textos também de Isaías mais fragmentários e já mais ou seja, limitados, mais restringidos a um tema só. Por exemplo, este texto de Isaías 34, 35, o dia da ira de Yahvé.
é também um texto, um tema, que está muito deste enquadramento. Poderias perguntar, mas Isaías é muito antes do exílio? Claro que é, mas estes textos, provavelmente a sua redação final é posterior até ao exílio, a redação final, basta que inclui o segundo e o terceiro Isaías, que são posteriores ao exílio, e na revisão final, facilmente, os redatores introduziram pequenas nuances, pequenos ajustamentos, lendo esses textos numa perspectiva escatológica, a partir daquilo que ia sendo a experiência vivida pelo povo de Israel. A experiência é sempre um lugar teológico, não se esqueça. Portanto, há aqui em Isaías 34, 35, o castigo aos ímpios, que é um tema transversal, o juízo universal, e a recompensa dos justos, que é outro tema transversal, como aliás víamos na semana passada. Depois temos ainda um texto que são textos, estes capítulos 65 e 66, são textos muito bonitos sobre a reconstrução de Jerusalém. As figuras, as formas como é apresentada Jerusalém como uma noiva adornada com joias, com os seus mantos, para o seu construtor, para o seu senhor, para o seu noivo, a figura matrimonial entra aqui mais uma vez, mas no fundo trata-se de reconstruir a Jerusalém que agora abarca todos os fiéis, todos os crentes. E é daqui que nasce depois a nova Jerusalém que nós temos também no nosso Apocalipse. Portanto, Isaías apresenta tudo isto numa espécie de figura escatológica moldada por uma nova criação. Há a ver, Yahvé vai recriar o seu povo e vai recriar a história. Isso ocupa, eu diria, para além de 65, 66, ocupa quase todo o segundo livro de Isaías, ou seja, o chamado Deutero-Isaías, porque o tema da nova criação está aí muito, muito, muito desenvolvido. Falta-me uma paginazinha, se me dás 5 minutos, eu coloco-a. Porquê? Porque são chamadas de atenção para textos a que vocês tenham acesso fácil, que é ir à Bíblia e reler estes textos a partir um bocadinho destes códigos que estamos aqui apresentando, destes códigos que estamos aqui oferecendo-vos, ou seja, destas perspectivas, que sem magoar o pensamento de nenhum dos profetas que aqui referimos, sem o atraiçoar, confere-lhe uma oportunidade de leitura, porventura, um bocadinho mais abrangente e mais focalizada. E então, a voz profética dos últimos tempos, como sabeis, após o exílio, a profecia foi-se apagando. Mas os últimos profetas de que recebemos textos ainda têm acentos muito, muito escatologizantes. Onde isso está mais vincado é o chamado Deutero-Zacarias. O que é o Deutero-Zacarias? É a segunda parte do livro de Zacarias, que compreende o quê? Compreende os capítulos 9 a 14. Se tiveres a oportunidade de ler estes capítulos 9 a 14, lede e vereis como aí a linguagem, as figuras, as simbólicas, tem exatamente esta abrangência apocalíptica. Ora, o que é que está aqui presente? Os autores dizem, este livro remontará provavelmente aos tempos da luta contra o helenismo. Há aqui uma espécie de combate escatológico com fórmulas muito concretas, principalmente nestes capítulos. Eu tenho aqui 9 a 14, mas eu estive a ver os capítulos 12 a 14, que fazem parte deste texto. Temos aqui 14 vezes chamada de atenção, destacando, naquele dia acontecerá isto, naquele dia acontecerá, naquele dia, que é uma fórmula tipicamente apocalíptica escatologizante, que é o dia de Yahvé, é o dia do juízo, é o dia do julgamento. E depois, muitas das figuras que estão nestes textos são exatamente figuras também, olhem,
algumas de caráter mitológico, outras integrando as culturas locais, que depois servem como base de fundo para esta narrativa. E o Deutero Isaías apresenta então como vivendo num tempo de grande tensão, de grande conflito, é a luta contra os ímpios e uma forte esperança que há de vir um Messias, que é aquele que vai ser trespassado em Jerusalém e para o qual olharão e chorarão como se chora um filho único. É exatamente este Messias que, para muitos autores, serviu como inspirador, também mais um texto inspirador daquilo que é a teologia do sofrimento, que serve de padrão de leitura para Jesus. Portanto, temos aqui neste contexto uma perspectiva um bocadinho rápida, foi isso que eu quis fazer, para vos mostrar estes textos que estão dentro do espectro da literatura apocalíptica, só fazem parte deste género apocalíptico, mas estão dentro do espectro da teologia, da literatura canónica, da Bíblia. Na próxima aula vamos agora olhar para um enquadramento dos textos que não fazem parte da apocalíptica, que não fazem parte do espectro da literatura canónica, que também é importante, como já disse, e já analisámos isto, quer na semana passada, quer hoje, que são um instrumento para melhor conhecermos aquilo que é a identidade da nossa mensagem bíblica e o seu enquadramento no contexto histórico e social destes tempos. Esta segunda parte desta minha aula, eu peço desculpa, foi um bocadinho, mas era o objetivo de chamar a atenção, para terem presente, quando falamos de apocalíptica, não estamos só a falar de escritos esotéricos, esquisitos, não. Esta apocalíptica está inscrita na mensagem. Aliás, a escatologia bíblica tem muito destes cenários. As figurações, os cenários, a descrição dos últimos tempos, o que vai acontecer. Algumas das coisas são daquelas que carregam consigo algum medo, alguma tensão, algum conflito, até as próprias narrativas. Os próprios oráculos de Jesus sobre a destruição de Jerusalém recorrem e servem-se de algumas destas figurações, como bem sabemos e principalmente como vocês bem sabem. Está bem? Então vamos a isso, voltar aqui ao cenário. Alguma pergunta? Boa noite, Padre João Lourenço. Não sei se posso já dizer. Não estou a ver quem é. A Sofia. Não Diz sei Sofia. se está a ouvir, se não. Estou a ouvir e muito Pronto. bem. Ok. Sem ruído. Ok, então a pergunta que tinha é, no PDF que nos enviou do livro dos Jubileus, sim, neste excerto tem aqui algumas referências bíblicas, entre tem parênteses. muitas. Essas referências já existiam no texto de origem? Já, porque Já? estas referências... Não, desculpa. Essas referências são introduzidas por os comentadores. Pois, e por os tradutores. Pronto, certo. É para chamar a atenção, eu dizia-vos que o texto até é chamado um pequeno comentário de caráter midrástico ao Gênesis. Não é? O que significa que os autores colocaram essa referência para ver, estão a ver, aqui está um comentário a esta passagem do Gênesis. É que agora porque é que tem algumas referências ao Gênesis, ao Êxodo, mas já há aqui passagens claras, por exemplo, de Amós e Oseias, que não têm esses tais. Que não têm, pois, estes comentários, traduções, comentários, ou no geral, são traduções que depois são comentadas e introduzem esses apoios para as pessoas fazerem melhor a relação, estás a perceber? Portanto, é um instrumento, são citações estranhas aos textos. Nós no Novo Testamento colocamos isso em nota, não é? Fazemos os paralelos aqui, ali, acolá. Aqui os comentadores introduziram isso no corpo do texto. Obrigada.
uma observação, se me dá licença. Sim, A certa altura ouvi-o referir que os rabinos não interpretavam. não. Mas isto fez-me confusão, porque até havia escolas... Mas eu terei diferentes. dito que os rabinos não interpretavam, Pedro, eu terei dito que os rabinos não interpretavam assim. Então eu ouvi mal, peço desculpa, é que eu percebi que os rabinos não interpretavam. Não interpretavam à mesma maneira que os apocalípticos. Claro. bem? Mas eles faziam uma Ou seja, há há uma centralidade da lei, quer na apocalíptica, quer nos rabinos, mas a interpretação não é coincidente. Eu percebi mal, então peço desculpa. Pois, sim. Obrigado. Claro que, Pedro, para perceber bem, tínhamos de estar aqui a dialogar muito, não é? Não, mas era... eu lembrei-me logo daquelas duas escolas, do Hillel e do Shammai, e até do Paulo, quando queria mostrar. Sim, mas aos pés de Hillel, eu ouvi... Olha lá, é isso mesmo, o que singulariza o rabinismo face a outras correntes é exatamente a interpretação, mas é uma interpretação fechada. Claro, absolutamente. E nunca aberta a uma perspectiva escatológica, porque a lei basta-se a si própria e não temos mais nada que esperar. Aliás, os rabinos diziam, malditos os ossos daqueles que se põem a sua esperança na vinda do Messias. Portanto, está a ver, esta é certamente uma afirmação. E depois diziam, porque já várias vezes previram que ele vinha e não veio. Isso leva a quê? Leva os grupos a desistirem desta esperança. Portanto, malditos aqueles que andam a fazer previsões. Muito obrigado. Eu não tinha ouvido bem. Juan Muito diz lá. bem, gente, está na hora. Eu agradeço este quarto de horazinho, foi bom. Dei-vos 3, 4 minutos, mas agora vinguei-me. Então vá, gente, até para a semana. Obrigado. Receberão este... Muito obrigado. Hoje conseguimos chegar ao fim de tudo que tinha para vos dar. Pronto. Depois recebereis para poderem acompanhar melhor os próprios slides e chamo a atenção uma vez mais, e acho que faço bem, olhai para estes textos dentro da escritura e percebei a singularidade deles no seu enquadramento. Está bem? E vereis, até porque depois, se a gente tivesse tempo, não temos, mas era comparar a linguagem destes textos, mesmo de caráter apocalíptico, com os textos que tocam os mesmos temas em cenários não canónicos. E verias que a diferença é assinalável e é isso que faz uns textos serem canónicos, ou levou à aceitação de textos de caráter apocalíptico canónicos e outros que não são. Pronto, muito obrigado. Obrigada. E até a semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Portem-se bem. Boa noite. Adeus.